Oi, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do podcast Ei, escuta aí, o podcast histórico do Maranhão. Como vimos anteriormente, o Maranhão passou por duas fases distintas no período colonial, uma caracterizada por pobreza e a outra por um crescimento econômico. O enfoque inicial foi na economia do Estado. Hoje iremos estudar sobre a sociedade maranhense nesses dois momentos, antes da Companhia de Comércio e após ela. Nos primórdios da colonização, o Maranhão era marcado socialmente pelo isolamento e pela frágil comunicação com o resto da colônia. As vilas e as cidades eram poucas e pequenas, destacando-se São Luís, Alcântara, Icatu e algumas povoações às margens dos rios. A varíola fazia muitas vítimas, e os indígenas resistiam de todas as formas à ocupação do seu território, ocasionando muitas mortes. A mortalidade, portanto, é significativa em decorrência das doenças, dos ataques indígenas e do quadro geral da economia maranhense na primeira centúria de sua colonização. As indicações demográficas desse período são falhas e pouco confiáveis, principalmente devido à falta de censos populacionais. Os indígenas, por exemplo, não são contemplados pela maior parte dos dados estatísticos populacionais, o que inviabiliza conhecer o seu tamanho. Em resumo, predominava a pobreza nos anos iniciais da colonização, bem emblematizada na capital São Luís, descrita por Mário Martins Meireles no seu livro História do Maranhão. E a miséria continuava e a cidade não progredia. 3 quartos de século de sua fundação e pouco excedia de 1.000 almas, em 1683. A população de uma São Luís acanhada, de ruas tortuosas, aladeiradas e sem calçamento, em que a quase totalidade das casas era de taipa, recobertas de palha, com urupemas por janelas. A sociedade maranhense dividia-se em raças e classes, conforme afirma João Francisco Lisboa no seu livro Crônica do Brasil Colonial. No topo da pirâmide populacional estavam os portugueses, distinguidos entre nobres ou cidadãos, e os peões, compostos por mercadores e trabalhadores de toda espécie, além dos degregados e cristãos novos, extremamente discriminados. Na base encontravam-se os indígenas, muitos deles em situação de escravidão, e, em menor quantidade, escravizados africanos. A sociedade maranhense, em sua primeira fase de colonização, caracteriza-se, além da pobreza, por uma diferenciação social marcada pelos privilégios e pela condição racial. Militares, altos funcionários do reino e alto clero dispunham de condições mais favoráveis do que a grande maioria dos habitantes do estado, composta de indígenas e camadas intermediárias de homens livres, mestiços, artesãos e trabalhadores em geral. Esta sociedade se hierarquizou ainda mais a partir da segunda metade do século XVIII com a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e a introdução de escravizados africanos em grande quantidade, bem como a implantação e crescimento das propriedades para a agroexportação. Com a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, se modificará em parte o perfil tanto da economia quanto da sociedade maranhense, pois haverá um aumento populacional significativo a partir da década de 1780, principalmente com a entrada maciça de escravizados africanos e o cultivo para a agroexportação, demandando mais pessoas tanto para o trabalho quanto para a administração. No espaço rural, predominavam as famílias dos grandes proprietários com seus agregados e dependentes. Já no contexto urbano, as famílias eram menores e mais autônomas. Como característica comum, prevalece a miscigenação e a fuga do fenótipo europeu, apesar das famílias fazerem grandes esforços para se aproximarem do ideal branco da Europa. A escravidão e a raça, juntos à grande propriedade, fizeram parte de um tipo de status que marcou a vida social e ideológica da colônia, recriando o ideal de nobreza e patriarcalismo. No Maranhão Colônia, contudo, a falta de mulheres brancas para casar e a relação com escravizadas indígenas e africanas balizaram os segmentos sociais maranhenses com a miscigenação. A fortuna era motivo de preocupação constante dos colonos, tanto que as heranças deixadas em testamento tinham importância fundamental para a geração
e reprodução das riquezas, junto com a exploração do trabalho escravo e o comércio. Percebe-se pelas heranças deixadas que a sociedade maranhense era bastante hierarquizada, com poucos tendo propriedades e bens de valor, enquanto a grande maioria da população estava em nível de subsistência. É uma sociedade também onde a escravidão e a grande propriedade rural são eixos determinantes dos padrões de comportamento e mentalidade. Por pior condição financeira que se encontrasse qualquer pessoa, na medida do possível procurava-se possuir nem que fosse um ou dois escravizados. Já os grandes proprietários habitavam as fazendas com um número significativo de escravizados e agregados, possuindo instrumentos e força de trabalho suficiente para a autonomia dos seus domínios senhoriais. Em síntese, após a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, o setor agroexportador se desenvolveu e há um considerável aumento populacional com a chegada de portugueses e com a introdução de escravizados africanos. Em 1778, já se possuíam indicações de que a população do Maranhão era composta de 47.410 habitantes. E após concluirmos esse panorama, finalizamos o 7º episódio do podcast E Escuta Aí. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois é sempre muito importante o seu feedback. Nos vemos no próximo episódio e até mais!